Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Direcione-se a Jesus. E no vídeo de hoje eu quero te perguntar: você é bíblico mesmo? Você é um cara que se baseia na Bíblia mesmo? Nós temos visto muitos casos por aí onde as pessoas se dizem ser bíblicas, que se baseiam na palavra, mas essas mesmas pessoas começam a desacreditar de muitas coisas que estão escritas ali na palavra. Essas mesmas pessoas deixam de viver muita coisa que está ali na palavra. Então, eu quero te perguntar, você é bíblico mesmo? Você se baseia mesmo na palavra? Vamos lá, vamos trocar essa ideia? Bora pro vídeo! Então, muitas pessoas se convertem e aí muitas começam a estudar a palavra, começam a estudar a Bíblia, alguns fazem uma teologia, fazem um curso, né? Não tem nenhum problema em fazer teologia. O problema é começar a estudar e começar a descredibilizar muitas coisas que estão escritas ali na palavra, porque não entra na lógica dela. E aí uma das pessoas que se dizem bíblicas que se baseiam na Bíblia, se baseiam na palavra, e uma dessas pessoas é: eu não congrego, porque a igreja é de homens, a doutrina são de homens. Cara, então você ignorou, né? Você diz que estudou a palavra e você ignorou completamente aonde a palavra de Deus diz que é para congregar. A ideia de Deus sempre foi que nós venhamos congregar, que nós sejamos um corpo, que nós sejamos unidos, que nós sejamos uma família. E isso não é modo de dizer. Muitos tratam sim isso como modo de dizer, mas não é modo de dizer. A palavra é muito clara em relação a nós congregarmos. E esse é um evangelho pregado pelos apóstolos. Nós devemos congregar. Nós somos um corpo. E você não pode usar de desculpa o fato de acontece muitas coisas na igreja. Não, Jesus em momento nenhum disse que tudo seria perfeito. Nós ainda estamos no mundo e existem pessoas imperfeitas dentro das nossas igrejas. Nós mesmos somos pessoas imperfeitas. Então, se você deixa de congregar por causa disso, é porque você ainda não olhou para você e viu também o quanto de imperfeições você tem, o quanto que você precisa crescer. E é sendo um corpo que nós vamos crescer juntos, né? Você é edificado por um outro. Você não é edificado estando na sua casa assistindo um culto. Até porque também isso é até incoerente, né? Você dizer que igreja hoje em dia não é de Deus e você está na sua casa assistindo um culto. Primeiro que isso aí também é incoerente. Outro ponto que não é você estar na sua casa lendo Bíblia sozinho, que é você sendo igreja. Ser igreja não é ser você sozinho. Ser igreja é você ser igreja com pessoas. Então existe toda ali uma liturgia, né? Existe as lideranças da igreja, existe quem Deus chamou para ser apóstolo, para ser pastor, para ser presbítero. O Espírito Santo chama cada um de acordo com a necessidade da igreja. Então você também é quem edifica o outro. Então Deus ele te chamou para um propósito, Deus ele te chamou para uma missão e você está escondido na sua casa porque você diz, eu estou baseado na palavra aqui, eu leio sozinho, meu negócio é eu e Deus. Isso não é alguém que é baseado na palavra, isso é alguém que foi frustrado, que foi injustiçado, que alguma coisa aconteceu dentro da igreja e não é uma pessoa que está baseada na palavra. Um outro ponto também que nós podemos pegar é as pessoas que dizem, eu estou baseado na palavra, mas eu não creio nos dons. Eu não creio no sobrenatural de Deus. Meu Deus. Cara, é até engraçado você falar isso, porque você vai desmentir a Bíblia, né? Se você diz que está baseado na palavra, que você que diz que a Bíblia é a sua base, você desacredita dos dons. Você desacredita que Deus ele pode curar um paralítico, que Deus pode curar um enfermo? Cara, você está desmentindo a palavra. Você está dizendo que o que está escrito ali é mentira. Você está dizendo que o que Jesus fez é mentira. Que o que os apóstolos fizeram é mentira. Sabe? Então você está dizendo que até o próprio Espírito Santo é uma mentira. O Espírito Santo não é simplesmente alguém que está aí pairando no ar e alguém que Deus ele fala bonito, que eu te mandei o meu espírito e isso é só uma frase de efeito. Não,
O Espírito Santo ele continua gerando dons em nós. O Espírito Santo ele continua ministrando dons. Mas qual é o tamanho da fé que nós temos tido para viver esses dons, para viver o poder de Deus nas nossas vidas? Isso é estar baseado na palavra. E aí, obviamente, nós temos vários casos, né, que a gente pode abordar, mas eu queria abordar esses dois e eu queria abordar só mais um, que é um comportamento que muitos têm dentro das igrejas mesmo. E é um comportamento muito estranho de quem se diz se basear na palavra. Muitas das vezes, muitos que se dizem se basear na palavra, eles oprimem muitas das vezes as pessoas que buscam viver o poder de Deus, as pessoas que buscam viver o sobrenatural de Deus, as pessoas que querem viver sendo guiado pelo Santo. Muitas das vezes essas pessoas que buscam isso em Deus são praticamente oprimidas dentro das igrejas porque parece que elas são totalmente paranoicas. Parece que elas estão inventando coisa da cabeça. Parece que elas estão fazendo aquilo que é conveniente. Cara, mas se você é alguém que está baseado na palavra, você precisa entender. Deus, ele fala. E nem sempre os planos de Deus a gente consegue entender logo de cara. Então, os planos de Deus, muitas das vezes, nós só vamos entendendo quando nós somos guiados por Deus e nós vamos alinhando o nosso coração com os planos de Deus para as nossas vidas. Então, você que se diz baseado na palavra, você não pode ficar batendo de frente com alguém que está dizendo que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Alguém que está recebendo uma revelação de Deus. Muitas das vezes, em algumas igrejas, alguém diz que recebeu uma revelação de Deus e ela é zombada. Ela é zombada dentro das igrejas. Porque diz, a palavra é a minha maior revelação. Sim, a palavra é a maior revelação, isso não tem discussão, mas Deus ele continua falando. Deus ele continua sendo o Deus que revela, o Deus que usa profetas, o Deus que usa as pessoas para edificar outras pessoas através de uma palavra de conhecimento. Uma palavra que Deus ele quer ministrar o coração de alguém. Até porque, se você está subindo no púlpito, né, só para pregar aquilo que você acha, então você está sendo completamente carnal, porque é o Espírito que tem que ministrar através de nós. E esse mesmo Espírito Santo é o que nos usa muitas das vezes para falar uma palavra para alguém. E às vezes nós não vamos estar no púlpito. Então, se você tem esse comportamento, se você tem esse pensamento de que eu sou baseado na palavra, eu sou alguém que sou bíblico, mas você oprime ou você descredibiliza essas pessoas dentro das igrejas, acontece muito, né, de ser as pessoas de muita oração. Você que se baseia na palavra, você também é uma pessoa de oração? E aí a gente pode abordar esse tema também. Você é uma pessoa de oração? Porque se você é uma pessoa que só passa o seu tempo mais estudando, mais querendo saber história bíblica do que orando, você também não entendeu a palavra. Então você também não está se baseando na palavra. Você esqueceu dessa parte, onde a palavra diz, orai sem cessar. Então talvez aí você está descredibilizando alguém na sua igreja, talvez você não fala, mas no seu coração você duvida de muitas coisas que alguém que é espiritual, alguém que é de muita oração está dizendo. Mas se você não é de oração, se você não é uma pessoa que não ora, se você é uma pessoa que não se relaciona com o Espírito Santo, você está indo contra a palavra. E aí você não pode dizer que você está baseado na palavra. Talvez você está no seu coração, ou você de boca mesmo, você está dizendo que alguém é herege, mas talvez o herege é você. Deus é um Deus que continua falando nos dias de hoje. Deus ele não calou porque hoje tem a Bíblia. Não, Deus ele continua falando. Deus continua usando profetas, sabe? Querido, se você não é alguém que ora, se você não é alguém que está no jejum, que você está buscando uma vida espiritual, você não vai entender mesmo uma pessoa que é de oração, uma pessoa que se relaciona com o Espírito Santo. Mas a ideia de Deus é que você se relacione com o Espírito Santo, que você ore o tempo todo, que você jejue, que você tenha sua mente ligada ao Espírito Santo o tempo todo, que você esteja conectado com Deus, para que aí os planos de Deus não pareçam loucura para você. Então, querido, se você é uma pessoa que está baseado na palavra, você diz que está baseado na palavra,
Não descredibilize aquilo que está na palavra porque alguém disse. Vá na palavra, leia, peça instrução ao Espírito Santo, que ele continua nos instruindo. É ele que ministra a palavra no nosso coração. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos confirmando aquilo que o Espírito Santo já está ministrando no nosso coração. E o Espírito Santo também ele confirma aquilo que nós estamos lendo na palavra. É uma via de mão dupla. Não descredibilize. Você que não congrega e você diz que está baseado na palavra, congregue, volte a congregar, porque isso é totalmente antibíblico. E você não está vivendo na palavra, você não está dizendo o que Deus está dizendo, você está vivendo olhando para você mesmo, você está vivendo olhando para si. Se você é alguém que descredibiliza também os profetas, as pessoas espirituais, as pessoas de oração da sua igreja, cara, não faça mais isso, mas viva uma vida de oração, porque aí você vai entender os planos de Deus para a sua vida. Amém? Então, é esse o vídeo de hoje, cara. Você é mesmo baseado na palavra? Se você é baseado na palavra, não tira da palavra aquilo que está na palavra. Não coloca apenas o que convém. Talvez você não perceba que você está fazendo isso. Mas ao descredibilizar algumas coisas que estão ali na palavra, você está indo contra a palavra, você está sendo antibíblico. Muitas vezes é muito óbvio, mas talvez você se deixou ser conduzido por outra pessoa, né, a te ensinar a palavra, mas peça instrução ao Espírito Santo e seja guiado por Deus, porque aqueles que são do Espírito vivem pelo Espírito e aonde o vento soprar, é ali que ele está indo. Amém? Tamo junto, até o próximo vídeo.